Queridos, eu ganhei esse convite e fiquei surpreso com o tema. Glória a Deus. Pastor Marcos disse: olha, o tema é renovação de alianças e as bodas do Cordeiro. Amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Você fica de pé em nome de Jesus, em referência à palavra. Apocalipse 19, versículo 7. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos. Deus abençoe poderosamente a vida da missionária Tatiane, a vida da nossa irmã Tereza. Cadê Tereza? Deu uma saidinha. Deus abençoe a igreja também. Um prazer conhecer vocês, amém? Glória a Deus. Vamos ler assim, queridos, olha. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. Amém? Versículo 9. E disseram-me: bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Dê um glória a Deus e pode sentar, queridos. Seu glória. Louvado seja Deus. Queridos, que tema maravilhoso. Nós estamos vivendo em um tempo em que eu preguei quinta-feira sobre isso, que eu vou falar para vocês aqui agora. Estamos vivendo um tempo em que a maioria das igrejas estão pregando palavra de autoajuda. Você vai conseguir, você vai vencer, você. E nós estamos esquecendo de pregar o verdadeiro sentido da palavra de Deus, que é o porquê Jesus morreu naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz para nos dar chave de apartamento. Ele não morreu naquela cruz para nos dar um carro novo. Tudo isso são aquilo que Jesus fala: as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas o verdadeiro sentido é o que está escrito aqui, num tema que o pastor Marcos passou para mim. Nós iremos nos encontrar com o nosso noivo. Amém? Esse foi o verdadeiro sentido da morte de Jesus, para nos perdoar, nos purificar dos pecados e nos resgatar da condenação que nós estávamos já previstos, que era o inferno. Amém? Presta atenção. Eu estava meditando em casa e eu disse: Senhor, eu nunca preguei sobre esse tema. E eu comecei a meditar porque Jesus é chamado de noivo e a igreja de noiva. Para as pessoas lá no mundo, lá fora, acha estranho, né? Já pensou alguém chegar para um homem e falar assim: você é a noiva do Cordeiro, a noiva do... Não é estranho, né? Chamar um homem de noiva. Só que nós temos que entender o porquê disso. E eu perguntando ao Espírito Santo, só saio quando o Senhor me mostrar, me revelar. E Deus mandou abrir em Gênesis capítulo 2, 24. Abra aí em nome de Jesus. Gênesis 2, versículo 24. Essa palavra quase todo mundo já ouviu ela. Gênesis capítulo 2, versículo quanto? 24. Amém? Diz assim: portanto, deixará, diga assim, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Diga assim, uma só carne. Amém? E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Amém, queridos? Glória a Deus. Presta atenção. Aí Deus revelou para mim o seguinte. Eu perguntei: Senhor, por que Jesus é chamado de noivo e a igreja de noiva? Aí ele mandou para esse versículo e ele disse: presta atenção, meu filho, que eu vou falar para você. Portanto, deixará. Amém? O homem deixará o seu pai e a sua mãe. E lá em Mateus capítulo 19, versículo 29, vai dizer: qualquer um que tenha deixado mãe, pai, filho, fazenda, qualquer coisa por amor a mim e a minha palavra, será digno de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida e na que está por vir, a vida eterna. Amém? Presta atenção. Qualquer um que deixar. Quando você se casa, você tem que largar, cortar o cordão umbilical, sim ou não?
Tem muitas pessoas que casamento não prospera, porque quando se casa, ele não consegue sair da casa da mãe e da casa do pai. Tudo vai para a casa da mãe, tudo para a casa do pai, tudo envolve pai, envolve mãe, e não consegue viver a sua vida de noivo, de casado. Amém? E isso é o que tem prejudicado muitos relacionamentos. Aí escute, para poder a pessoa verdadeiramente ser feliz com o seu amado, ou com a sua amada, ele tem que desapegar, sair. Amém? Quem está entendendo? Tem que sair, deixar. E é por isso que Jesus falou: qualquer um que deixar pai, mãe, filho, por amor a mim, receberá 100 vezes mais nessa terra. Enquanto eu vou trazer uma alusão ao casamento natural e o casamento espiritual. Enquanto você, filhos que estão aqui, homens e mulheres, que se desejam casar ou já casaram, não cortar esse cordão umbilical, você não vai prosperar. Porque você vai viver a sua vida voltada para sua mãe, e voltada para o seu pai, voltada para o seu pai. Vai viver sua vida ainda de infância, com aquela proteção, e não vai conseguir crescer. Amém? Assim aconteceu comigo, com a minha esposa. Quando nós casamos, eu morava no fundo da casa da minha mãe, e sempre tinha mamãe lá para poder. E quando eu fazia alguma coisa que a gente discutia, a mamãe queria me bater. Mãe, aí casou já, mãe. Estou casado, mas estava morando no fundo da casa da minha mãe. Vocês entendem isso? E ela não conseguia entender, eu era muito dependente de minha mãe. E ela já amadureceu primeiro do que eu. Por quê? Porque ela deixou. Entenda isso. Ela foi mais corajosa. Ela saiu da casa da mãe e foi morar no fundo. Quem mora no fundo da casa de pai e mãe aí, cai fora. Viu? Vá procurar seu lugar logo em nome de Jesus. Ah, mas minha sogra é boa. Saia, irmão. Saia. Vá prosperar. Vá prosperar. Deus tem coisa grande para você. Aí quando eu saí, foi que nós começamos a prosperar. Amém? Aí eu vou contar uma coisa engraçada. Já comecei, já vou ter que falar. Aí eu fui morar, irmão, vizinho. Ó, escuta, saí do fundo, que foi uma casinha que eu fiz. Fui morar vizinho, aluguei uma casa vizinha. Minha mãe queria derrubar a porta para me bater, assim mesmo. Você está casado, mas você põe ainda. Amém, tudo bem, ter casado, né? Pode estar a idade que for. Mãe é mãe. Mas se você quer prosperar verdadeiramente, saia. Vai viver com a sua esposa, aluga um quarto de vila, vá para qualquer lugar, mas saia. Amém? Aí, o que quer dizer isso, apóstolo, com Jesus Cristo? Portanto, nós teremos que deixar tudo que nós temos aqui de precioso, porque nós iremos nos encontrar com o nosso noivo. Amém, queridos? Nós não podemos viver com a nossa mente enfiada na terra. Eu costumo dizer que nós, crentes, não somos minhocas para poder ficar com a cabeça enfiada aqui na terra. O nosso alvo é o céu. Amém? Não se apegue com nada que tem aqui. Ah, mas aqui é tão bom, irmão. O céu que te aguarda é muito melhor do que você possa imaginar. Amém? A Bíblia diz assim, olha: olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, nem sequer penetrou na mente e no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Deus tem coisas grandes para nós, irmão. Essa terra aqui é boa, mas o que Ele tem preparado para mim e para você é muito melhor. Amém? Então escute. Porque Ele é chamado de noivo e nós de noiva? Porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se juntará a sua esposa. Então a primeira coisa que tem que aprender é que deixará. Nós vamos ter que deixar essa terra. Vamos ter que deixar esse corpo aqui, essa vida que nós estamos vivendo. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que aos poucos nós seremos transformados. Hoje nós vimos Ele, irmão, como se fosse em um espelho, mas não conseguimos enxergar. Mas chegará um tempo em que nós iremos enxergá-lo face a face. Amém? Glória a Deus. E a segunda coisa que faz de Jesus o noivo e nós a noiva, está no mesmo versículo ainda. Unirá, portanto deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua esposa. Amém, queridos? Então, Efésios capítulo 1, versículo 14, não vou mandar você ler não, mas Efésios capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer para nós que o objetivo de Deus de fazer Jesus morrer naquela cruz foi para nos unir com Ele. Amém? Através de Jesus Cristo nós temos união com Deus. Então Jesus Cristo foi enviado para poder nos trazer de volta, que nós estávamos separados de Deus. Amém? Se você quiser mentalizar, Efésios capítulo 1, depois você vai ler em casa, no versículo 1 ao 14, você vai dizer, rapaz, que palavra tremenda. Amém? Então nós precisamos nos unir com Cristo. E o terceiro ponto que Jesus nos ensinou é que
deixará o homem, eu falei deixar, não foi? Deixará o homem, depois ele se unirá, e depois serão uma só carne. Um só, amém? Serão uma só. João capítulo 17, Jesus ora e diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, eu em ti e ti nele, assim como eu e o Senhor somos um, eu oro para que eles sejam um. Amém? Quem entendeu? Então por isso que diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Nós precisamos primeiro deixar, nós precisamos depois nos unir com Ele, e depois nós iremos ser um com Ele lá na glória. Quem entendeu? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. O plano de Deus para nossas vidas é que nós sejamos um com Ele através do sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Jesus é chamado de noivo. Por quê? Agora eu quero que você abra Efésios capítulo 5, versículo 25. Alguém pode ajudar os irmãos aí? Eu vou esperar vocês encontrar. Ajuda aí, os irmãos da VTR também podem ajudar, viu? Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Eu vou esperar. Está lá perto do Apocalipse, só voltar um pouquinho. Todo mundo já encontrou? Glória a Deus, presta atenção. Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai dizer, ele vai instruir a igreja. Escute. Olha a instrução de Paulo no versículo 25. Olha o que ele fala, olha. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para sacrificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Amém? Versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Fica até aqui. Amém? O que faz de Jesus Cristo noivo e nós a noiva? Ele diz aqui, olha: vós, marido, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém, queridos? Agora escute o que Deus quer falar com a gente. Jesus é chamado de noivo porque ele tem a característica de um bom marido. Quem segue isso aqui vai ser um bom marido. Amém? A primeira coisa, diga assim: um bom marido, repita comigo assim: um bom marido, ele tem que ser provedor. Amém? Fica aqui. Um bom marido, um bom esposo, ele tem que ser provedor da casa. Sim ou não? Ele tem que trazer o sustento para casa. Muitas vezes a mulher fica cuidando das coisas de casa, muitas vezes, né? Fica cuidando das coisas de casa, enquanto o marido está lá trabalhando. E ela sabe, enquanto eu estou cuidando das coisas do meu esposo, o meu esposo está cuidando da nossa família, das nossas vidas. E ela sabe que aquele marido vai ser um bom marido e vai trazer a provisão para a sua casa. Amém, igreja? Então por isso que Jesus é chamado de noivo. Primeira característica, ele é o provedor. Ele é o provedor da igreja, sim ou não? É ele quem provê para nossas vidas o pão de cada dia. É por isso que nós oramos: Pai nosso que está no céu, venha a nós vosso reino, o pão nosso de cada dia dá. E nós sabemos que o pão é ele quem dá. Não é assim? Salmos capítulo 23, Davi diz o quê? O Senhor é o meu e nada me faltará. Então Jesus é o nosso provedor, irmão. Quando você estiver passando por situação difícil, aprenda isso aqui. O pastor ensina muitos a vocês, mas só vou pincelar aqui o que ele já prega para vocês. Toda vez que vocês estiverem passando por alguma situação, ore e apresente ao Senhor as suas necessidades. É assim que diz a palavra de Deus. Amém? Toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu falo para Deus: eu fiz uma festividade agora, aniversário da igreja, e eu fui lá. Eu não queria fazer o aniversário porque a gente estava aos olhos humanos sem recurso para poder fazer. E a minha esposa: não, nós iremos fazer, Deus vai prover, Deus vai prover. E aí eu fui na fé dela. Cheguei na igreja, peguei a caneta, peguei um papel e falei: Senhor, o Senhor falou através da sua filha que nós iremos fazer essa festa. Eu preciso de tanto para isso, tanto para isso, tanto para isso. E botei lá a lista e apresentei e fui orar no altar. Amém? E Deus proveu todas as coisas, irmão.
A gente precisava comprar 2 microfones, compramos um microfone. Precisava abençoar os pregadores que vieram de fora. Deus proveu tudo, todas as coisas. Precisamos fazer uma reforma no altar. Deus proveu, fiquei maravilhado. Amém? Deus está falando para você: eu sou o teu pai, eu sou o teu noivo, eu sou o seu marido, eu sou o seu provedor. Então você tem que falar para ele o que você precisa. Amém? A segunda característica de um homem, um bom marido é, diga assim comigo, diga para um homem, diga comigo, diga para um homem ser um bom marido. Vocês vão vibrar agora, vão? Ele precisa ser fiel, diga. Sim ou não? Tem que ser fiel. Pessoa casar com uma pessoa infiel é terrível, sim ou não? Se tiver alguma pessoa que é infiel, trate de se consertar hoje, em nome de Jesus. Ama a sua esposa. Jesus, ele ama a sua esposa e ele não trai. Ele não trai a sua esposa, ele é fiel. É por isso que nós falamos: Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Um bom marido, ele tem que ser igual a Jesus, tem que ser fiel. Amém, queridos? É por isso que Jesus se fez carne, irmão, para poder mostrar para a gente que é possível a gente ser santo como ele é santo. Porque era muito bom um Deus ficar lá no céu dizendo: seja santo, e a gente viver nesse mundo pecaminoso aqui, que nos oferece tanta tentação. Mas Jesus desceu e disse assim: eu vou provar para vocês que é possível vir à terra, viver como um homem e não pecar. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando que você não vai pecar. Deixa eu falar em pecado, irmão, escuta só. O pecado não pode fazer parte da rotina do crente. O pecado para o crente tem que ser um acidente. Alguém anda batendo carro por aí, assim como a gente faz naqueles parques. Quando a gente vai para o parque, eu quando eu ia para o parque, naquele autopista lá, eu batia nos outros carros, né? Eu via lá um cara lá se achando, eu ia só atrás dele. Aí aí batia, pronto. O bom era bater no carro dos outros. Mas depois que eu tive um carro e eu tomei umas 3 batidas, eu vi que era ruim. Rapaz, não posso andar batendo ninguém não. Amém? Você não pode estar batendo no seu carro, porque você vai tomar prejuízo. Então, o pecado na vida do crente tem que ser um acidente, irmão. Quando você vai ver: eita, meu Deus, me perdoa, vai lá e perdoa. Não premeditado: eu vou sair de casa hoje, ali tem uma mulher que todo dia que eu passo para ir para o trabalho, ela fica me paquerando, eu vou passar por lá. Eu não vou cair não, mas eu vou passar por lá só para poder. Fuja da aparência do mal. Amém? Se você sabe que você está sofrendo tentação, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. A carne é fraca. O espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Então você tem que pensar que nós crentes não somos mais poderosos do que Davi, que pecou. Não somos mais inteligentes do que Salomão, que caiu por causa de mulher. Não somos mais poderosos do que Sansão, que caiu por causa de mulher também. Amém? Se esses grandes homens que eu citei aqui, irmão, pecaram, caíram por causa de mulher, por causa de tentação, eu falo mulher e homem, viu? É vice-versa. Amém? Porque nós iremos nos achar poderosos. Então fuja da aparência do mal. Então um bom marido, ele tem que ser fiel. Ele tem que ter fidelidade. Terceiro, ele tem que ter cuidado. Cuidar da sua noiva. Amém? Porque Paulo falou aqui em Efésios capítulo 5. Vós, marido, cuide, ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Então um bom marido, ele tem que ter cuidado com a sua mulher, com a sua esposa. É assim que Jesus é com sua noiva. Amém? 4, dá a vida. Eu assisti um vídeo que um camarada foi assaltar um casal, o cara correu, deixou a mulher. Aí os assaltantes pararam assim, ficaram olhando assim, disseram assim: rapaz, olha, você ouviu isso? Amém? Foi ter um assalto, o cara deixou a mulher, olha, deu no pé, meu irmão. A mulher ficou assim. O malandro foi lá, devolveu a bolsa e disse: procura outro homem, porque isso aí não é homem para você não. Amém? Então quem é um homem que vai sair correndo e vai deixar a mulher em casa? Já pensou? O bandido quer invadir a casa. Às vezes tem uma mulher mais valente que os homens, sim ou não? A mulher entre, aqui você vai encontrar, o marido está debaixo da cama. Às vezes tem isso, hein? Mas a lógica humana é o homem sempre se colocar na frente da mulher, sim ou não? Para defender a mulher. Assim é Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo deu a vida por nós. Ele se sacrificou para que não vissem a sua noiva sendo sacrificada. Diga glória a Deus, irmão. Isso é muito forte, irmão.
ele sabendo que a mulher dele ia morrer, que a noiva poderia ir para o inferno, ele disse: eu prefiro morrer no lugar dela, mas a minha noiva ninguém mexe, ninguém toca, o diabo não toca na minha noiva. A palavra do Espírito Santo foi forte isso aí, pastor. Amém, irmão? Então, um bom noivo, ele dá vida. Se tiver algum marido aqui que corre, irmão, peça coragem a Deus. Amém? Senhor, me dê coragem. A partir de hoje eu vou defender a minha mulher. Defenda a sua esposa, irmão, com unhas e dentes. E o último, irmão, que não tem menino aqui, tem criança ali, mas eu vou falar na linguagem, né? As crianças ficam ali. Mas escute, o que é que um casal faz? Diga assim: tem intimidade. Diga: tem intimidade. Amém? O que faz de nós a noiva e Jesus o noivo é que nós temos intimidade com ele, irmão. E que intimidade é essa, apóstolo? Não é essa intimidade carnal que a gente está falando, irmão. É intimidade através da oração. Quando você ora, quando você busca, quando você se consagra, você sente que o noivo te possui, você sente que ele vem sobre você, você sente a presença dele te abraçando e dizendo: eu estou aqui. Amém, igreja? Então, o noivo, ele faz isso, ele está lá. Não é assim quando vai dormir o homem com a mulher. Não é assim? O homem abraça a mulher. E a mulher sabe: eu estou segura, tem um homem aqui do meu lado. Não é assim? A gente sente, a gente sabe isso. Então, a intimidade do casal. Então, Jesus, ele chama a noiva, irmão, para ter uma intimidade. E essa boda do cordeiro, ao qual o pastor botou aqui o tema, é justamente isso. Nós iremos ter aquela festa. Quando a gente casa, tem uma festa ou não tem? Geralmente tem. Apóstolo, eu casei, não teve festa não, irmão. Mas no reino espiritual teve festa assim para você. Amém? E Deus vai proporcionar para vocês fazerem a festa. Ah, mas estou casado há tantos anos. Deus vai proporcionar você fazer boda de prata, boda de ouro. É tanta boda que eu nem sei, né? De papel, de diamante, de... Quem sabe é ela. Ela fica contando. Hoje nós completamos boda de... Misericórdia, tem isso, mulher é mais ligada a essas coisas, né? Não é isso? Amém? Deus vai proporcionar. Quando você puder, quando você tiver condição. Eu não falo de fazer uma grande festa, mas comemore o seu casamento. Diga amém. Diga assim: a partir de hoje eu vou comemorar cada ano do meu casamento. Diga. Vai comemorar cada ano, irmão. Não importa se for uma pizza, não importa se você for tomar um sorvete, saia. Agora, ó, escute. Deixe os filhos. Deixe a mãe. Não vai levar a sua sogra não, pelo amor de Deus. Não leva a sua sogra não, deixa ela em casa. Mãe, eu te amo muito, mas hoje fica em casa. Né, dona Tereza? Cadê ela? Hoje a senhora fica em casa. Hoje é eu e Marcos. Fica em casa. Amém? Ô glória. Olha, a missionária já se alegrou ali, viu? Amém, igreja? Então, queridos, porque a igreja é chamada de noiva? Agora eu falei do noivo. Agora noiva. Amém? Porque a igreja é chamada de noiva? Assim como o casamento judaico, a noiva, ela ficava separada do seu esposo. Lembra de Maria? E Maria estava despojada de José. Ela era virgem, sim ou não? Ela era pura. Ela estava separada. Ela estava aguardando o tempo ainda que iria se encontrar com José e viver a vida de noivo e de noiva de casados. Mas por enquanto, lá ela era separada. Quando ela foi visitada pelo anjo, o anjo disse: tu irás gerar do Espírito Santo. E ela ficou assustada. Mas como? Mas eu sou virgem. Eu ainda não tive relação com homem nenhum. Não conheci homem nenhum. Escuta, viu? Presta atenção. Eu não tive ainda contato com homem. Como é que eu vou ficar gestando? O que é que vão falar? O que as pessoas irão dizer? Aí o anjo falou: primeiramente eu vou tratar com quem tem que tratar. Foi lá em José e disse: José, não temas em receber a Maria como a sua esposa, porque o que está dentro dela, que está gerado, é fruto do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Mas ela estava separada. Assim somos nós hoje. Nós estamos separados. Mas em breve nós iremos nos encontrar, nós iremos nos unir, nós iremos participar da boda do Cordeiro e nós estaremos junto com Ele, seremos uma só carne junto com Ele. Ele será o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Diga amém. Nós iremos nos encontrar, irmão. Você viu o louvor aqui do grupo? Ao encontro do noivo. Você viu aí? Forte demais. Então por quê? Agora, qual a característica de uma verdadeira noiva? Primeira coisa, diga fidelidade. Assim como Deus é fiel com a gente, nós temos que ser fiel com Ele, irmão. Amém? Quem é que vai querer se casar com uma mulher infiel? É por isso que Jesus não vai querer uma igreja fiel. Ele vai querer uma igreja que seja fiel.
fiel a Ele, fiel. O que vocês estão fazendo aqui hoje é fidelidade. Quando você dizima é fidelidade. Quando você quando você sai do pecado é fidelidade. Quando você teme ao Senhor é fidelidade. Tudo que você faz para Ele com temor. O temor, irmão, escute, o temor da Bíblia não é um medo não, amém? Aprendam isso, eu sei que o pastor ensina tudo isso a vocês. Mas quando a gente fala temei a Deus, não é para você ter medo de Deus. Porque quem é a noiva que vai ter o medo do marido? Só aquela que apanha do marido, né? Ai, meu marido está chegando, misericórdia. Não, a mulher que tem meu marido diz: meu marido está trabalhando e eu vou respeitar o meu marido, amém? Eu vou respeitar o meu esposo, amém? Por mais que o noivo demore chegar, você vai continuar sendo fiel com ele, diga amém. Por mais que ele esteja demorando, você não vai ser aquelas 5 virgens loucas, nécias, as quais disseram: ah, ele está demorando chegar, nós iremos buscar azeite em outro lugar. E foram buscar azeite, até que o noivo chegou e não deixou que elas entrassem mais, amém? Tem muitas pessoas hoje que estão assim: hoje eu vou para o forró, vou lá, danço, amanhã eu volto, peço perdão a Deus, renovo minha aliança com Ele. Hoje eu peco, amanhã eu renovo. Tanta gente faz isso, irmão. Mas o que custa você ser diferente dessa tanta gente? Amém? Não tem essa mentalidade não, me desvio hoje, amanhã eu volto. Hoje eu peco, amanhã eu peço perdão, Ele me perdoa. Não, irmão. A nossa vida, porque se o noivo voltar justamente no dia que você não conseguir pedir mais perdão, foi o que aconteceu em Mateus capítulo 25, amém? Existia 10 noivas, Jesus simbolizou. Jesus disse: olha, existe 10 noivas, elas estavam cheias do Espírito Santo. Porque quando fala de candeia, quando fala de azeite, simboliza Espírito Santo, amém? Escuta aqui, só que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Eles falam loucas, nécias, porque as pessoas que se afastam de Jesus podem dizer: tá louco, se desviou, tá louco, amém? Quando a pessoa se desvia, sai do caminho, irmão, que sabe que é o caminho correto, e vai para outro caminho, ele está doido, sim ou não? Então Jesus falou: as 5 ficaram lá, orando, buscando, ansiando pela presença, pela volta do noivo. Mas as 5 disseram: ah, ele está demorando voltar, amém? Está demorando voltar. Essas 5 noivas, irmão, ela pode ser representada como igreja. Por quê? Porque tem igreja que são fiéis, estão ali na palavra, fundamentadas na palavra. E tem muita igreja, pastor, que fica inventando muitas modas e ficam perdendo o azeite, perdendo a essência do Espírito Santo. Amém, irmão? Jesus, ele vem buscar uma noiva que está cheia do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo, sim ou não? Cheia do Espírito Santo. E quando o noivo voltou, elas foram lá e disseram assim: abra a porta, nós queremos entrar. E ele falou o quê? Eu não vos conheço. E ele entrou e foi para as suas núpcias junto com as noivas que estavam prudentes. Amém? Espere, aguarde o Senhor com paciência, irmão. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Espera em Deus. Aguarda, Jesus está voltando. Apóstolo, mas desde o tempo que eu me tenho como criança, eu escuto falar que Jesus está voltando, irmão. Eu também. Amém? Eu também. Eu ouço que ele está voltando, mas eu tenho mais certeza, cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que ele está voltando. As 5 noivas que ficaram aguardando são aquelas que disseram assim: ele está voltando, não, ele vai vir agora. Qualquer barulho que elas ouviam, elas diziam: será que é ele? Assim tem que ser a igreja, nós temos que estar ansiosos pela vinda dele. Agora, tem muitos crentes que infelizmente estão dizendo: tomara que ele não volte agora esse ano. Tomara que ele não volte agora, tomara que ele não volte agora. Por quê? Porque eu preciso consertar a minha vida, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Tem muita gente que está desse jeito, irmão. Tem que se consertar agora. É ontem, amém? É hoje. Não precisa você ficar esperando para amanhã, não, irmão. O que está de errado na sua vida, conserta. O que é que você acha? Apóstolo, como é que eu vou saber se é pecado ou não? Toda vez que você vier, escuta isso aqui, fala: pastor, é pecado. Já pode saber que é pecado, porque você está querendo só uma razão para poder pecar. Amém? É pecado jogar, é pecado fumar, é pecado tomar um vinhozinho. Você está querendo dar vazão à sua carne já. Então você já está querendo só que o pastor diga assim: irmã, não, né? Aí você vai cometer seu pecado. Tudo que muitos crentes querem é um respaldo. Aí fica na internet procurando saber se devolver dízimo é certo ou não. Aí fica lá: por que quer pecar? Uma coisa eu vou dizer para vocês em relação a dízimo, irmão. Se você sabe que você está sendo abençoado, para que você vai mudar essa rota? Amém? Eu sei que eu sou abençoado. Eu sou apóstolo, ela é apóstola, ele é pastor, ela é pastora. Nós dizimamos, sabia disso vocês? Nós dizimamos, e com alegria. Com alegria.
Amém? Nós temos prazer porque está dando certo, Deus está abençoando. Então por que eu vou paralisar esse negócio na minha vida? Amém? Eu não vim aqui falar de dízimo não, eu vim falar de fidelidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, Jesus, Ele vem buscar a tua noiva. Para finalizar, pastor, para finalizar, eu estava lendo ali agora, Gênesis capítulo 24, presta atenção, para encerrar. Gênesis capítulo 24, vai dizer que Abraão já era morto, ou Abraão já era velho, Sara já era morta, mas Abraão estava muito velho. E ele tinha um filho chamado Isaac, era o filho da promessa. Ia ter uma descendência que iria encher toda a terra. Só que ele estava muito velho, ele estava sabendo que estava perto de morrer. Ele chamou o servo dele, Eliezer, e disse assim: coloque a sua mão debaixo da minha coxa, porque naquele tempo era um juramento. Coloca a tua mão debaixo da minha coxa e jura que você não vai tomar uma mulher dos cananeus para minha filha, para o meu filho. Nem também você não vai pegar dessa terra daqui. Eu quero que você vá atrás de uma noiva lá na minha parentela, na Mesopotâmia. Vai lá na casa do meu irmão, vai lá na casa da minha parentela e traga uma noiva para o meu filho de lá. E o Eliezer prometeu para ele: eu vou. E ele pegou imediatamente, pegou 10 camelos, pegou ouro, pegou vestido, pegou tudo que era precioso e foi. Quando ele chegou lá, amém? Nós iremos nos encontrar com o nosso noivo e nós iremos participar da borda do cordeiro, da festa que está preparada para nós. E Deus irá fazer de nós uma grande nação santa. Quem crê, diga amém, irmão. Quem crê, diga amém, amém. Ô glória. Só que o segundo tema para finalizar, pastor, é a renovação de aliança. Amém? O que significa a renovação da aliança? Deus fez uma aliança com Abraão. Amém? Só que quando Abraão pensava que a aliança ia ser quebrada, poxa, eu estou morrendo, olha que situação, eu estou morrendo. E Deus prometeu que eu seria grande, que a minha descendência ia povoar toda a terra, mas eu estou morrendo, não estou vendo isso. Eu não estou vendo a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Aí Deus foi lá e renovou a aliança dele, através do Espírito Santo. Vai lá, eu vou cumprir a promessa para o meu filho. Amém? Quando Deus estava decidido a destruir a terra, irmão, antes disso, Deus olhou para quem? Para Noé. E Deus fez uma aliança com Noé. Amém? Depois Deus fez uma aliança com Davi. Não faltará descendência no seu trono. E o último rei que se assentou no trono de Davi é Jesus Cristo. O último que se assentou no trono. Então o trono de Davi está ocupado. Amém, irmão? Eternamente. Então quando Deus faz uma promessa com um homem, Ele cumpre. E hoje Deus me trouxe aqui para dizer para vocês: eu tenho uma promessa com você. Eu preciso levar vocês para o meu noivo. O Espírito Santo está falando através da minha vida aqui agora, irmão. Eliezer, mas o Espírito Santo está aqui dentro de mim, está falando para vocês: eu preciso levar você para Isaac. Eu preciso levar você para o meu noivo. Amém? Só que para poder você se encontrar com o noivo, você precisa renovar a sua aliança com Deus. Apóstolo, como é que eu renovo a aliança com Deus? É você hoje dizer assim: a partir de hoje nada vai me impedir, nem a altura, nem profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem potestade, nem principado, nem os anjos, nada poderá me afastar da promessa que Cristo tem preparado para mim. E a Bíblia vai dizer que o que nos separa de Deus, Isaías capítulo 59, versículo 2, ele vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que possa ouvir, mas os vossos pecados causam divisão entre Deus e vós, de maneira que você vai clamar e Deus não vai ouvir. Amém? Só que hoje Jesus vem como um noivo, como um cordeiro, e Ele diz para você: e o véu foi rasgado de cima a baixo. Não existe mais separação entre a igreja e o noivo. Não existe mais barreira entre você. Está consumado. Agora, onde está, ó morte, o seu agrilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? A morte perdeu, irmão, através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Hoje nós estamos preparados para nos encontrar com o nosso noivo, e nada pode nos impedir disso. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus.